Bom dia, cara espectador do Visual Política, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje pela manhã para trazer notícias ao vivo para você, para que você tenha acompanhamento do que acontece no Brasil e no mundo. Trazendo informações sobre a situação no estado, Pedro. Estado que tem mais de 14 mil pessoas afetadas pelas chuvas, pelo transbordamento de rios, municípios completamente isolados. E aqui essas imagens mostram pra gente a situação dramática da população. Em Brasileia, que é uma das cidades que faz fronteira com a Bolívia e que está completamente debaixo d'água. O nível da água já subiu mais de 15 metros e meio na cidade. A cidade tem bairros sem luz, hospitais impactados, a Câmara Municipal está debaixo d'água, a Prefeitura debaixo d'água, Tribunal de Justiça debaixo d'água, Delegacia de Polícia debaixo d'água, e as imagens são essas que vocês veem aqui na nossa tela. Para explicar o que está acontecendo em Brasileia, Carol, a gente preparou uma arte que mostra exatamente o mapa de qual foi o impacto que Brasileia teve aqui. Portanto, a gente vai mostrar a região que faz fronteira entre o Brasil e a Bolívia. Para lá é Brasil, para cá é Bolívia. E o bairro Leonardo Barbosa, que é este bairro aqui, circulado aqui, é um bairro que pode ter tido uma possível ruptura na conexão, a única conexão dele em terra com o Brasil. Quando você fala da possível ruptura, é o avanço da água nessa divisa. E a erosão daquela região que faz com que você tenha uma separação geográfica entre esta área e esta área aqui. Então, de fato, movido, ou seja, Sim. sai do território do Acre, sai do território brasileiro e vai em direção à Bolívia. Exatamente. E aí, por que isso? Porque você tem uma conexão com a Bolívia por aqui. Então, você tem efetivamente uma separação entre essas duas áreas. É possível dizer que isso aconteceu hoje 100%? Não. Eles só vão ter certeza quando a água baixar. Mas as imagens que estão sendo monitoradas pelas equipes da Defesa Civil já apontam que isso sim, de fato aconteceu. A erosão causou essa ruptura. Para a gente poder pontuar, as comunidades indígenas do Jaminauás, elas ficam nesse canto aqui. A gente está falando de 186 indígenas que foram retirados dessa área e foram levados para uma outra região. Acho que a gente até tem imagem dos indígenas, que é justamente aqueles que foram abrigados em abrigos da cidade e que receberam ajuda, estão recebendo ajuda do poder público, enfim, de órgãos de assistência social. Aí vocês veem, portanto, não é uma tribo isolada, é uma tribo que vive em área urbana, Carol, mas é uma tribo que precisa desse auxílio porque, inclusive, eles não têm uma dinâmica de vida, enfim, semelhante ao do restante da população da cidade. O governo do estado do Acre destaca que mais de 20 comunidades indígenas foram afetadas pelo transbordamento dos rios. Quando a gente destaca a situação da cidade de Brasileia, aqui na CNN conversamos com a prefeita da cidade, a Fernanda Hassen. A Bianca Camargo colheu alguns depoimentos da prefeita. E nessa conversa, a Fernanda Hassen, ela comenta sobre como os resgates nesse momento na cidade são perigosos, são difíceis de serem feitos. Vamos acompanhar. O risco de uma falta de abastecimento, como foi o caso de ontem, por exemplo, nós tivemos que fazer resgate e colocando até, muitas vezes, em risco a vida de bombeiros. Resgate 3 da manhã, 2 da manhã, de pessoas que insistiram, a água chegou e começaram a ligar de forma desesperada. Nós tivemos que ir, enfrentar rio, enfrentar correnteza para poder tirar. Aconteceu vários episódios, resgate de animais, resgate de pessoas idosas, muito resgate de animal, Bianca, muito. Infelizmente, muita gente deixou o animalzinho para trás, alguns deixaram animais presos, nós tivemos que tirar. Foi uma operação gigantesca aqui. Hoje, por exemplo, foi uma paralisação, uma operação muito grande do Corpo de Bombeiros. A única ponte de acesso que tem, além dela estar toda submersa, muitos balseiros, né, apresentando risco, inclusive a ponte, foram tiradas, né? Então, várias operações, todo dia, é como se fosse, como os militares colocam, né, uma guerra que é vencida todo dia, é muita ação, muita.
A gente está falando aqui da cidade de Brasileia, mas há outros municípios também isolados por conta do transbordamento dos rios. A informação que tínhamos no início da semana era de que pelo menos 4 cidades estavam isoladas, aí incluindo já o caso de Brasileia, e a prefeita relatando essa dificuldade para acessar essa população atingida. Sim, a gente está falando, Carol, mais especificamente de Marechal Thaumaturgo, Jordão, Santa Rosa e Porto Walter. Cidades onde hoje você só chega de barco ou helicóptero. Lugares de onde as pessoas foram retiradas, tiveram que sair das suas casas. Muitas delas perderam absolutamente tudo, inclusive a estrutura física da própria casa, que foi danificada pelas cheias no Acre, e não tem prazo, não tem previsão de poder voltar para casa. Porque a gente tem hoje, a Stephanie Toso da Climatempo trazia mais 15 milímetros de chuva previstas para o Acre. Amanhã deve voltar a chover no estado. Há um monitoramento que tem sido feito na região ali de Rio Branco, enfim, na capital, que é, para além dessa chuva, o que eles chamam de repiquete, que é um movimento que, muito embora você tenha, às vezes, a vazão na ponta, em cidades como Assis Brasil, a água volta a subir ali em outras regiões. E as imagens de drone são impressionantes, né, Carol? Elas mostram realmente uma cidade debaixo d'água, como se a gente estivesse aqui só vendo os pontinhos de alguns locais, algumas casas, alguns empreendimentos, comércios, enfim, que conseguiram resistir a essa inundação no Acre. As imagens de drone e também as imagens ali feitas pelo barco, a gente tem a dimensão da altura da água. E é impressionante, porque são casas mais altas e aí você ainda consegue ver o telhado, mas há casas que ficaram completamente submersas. É uma atenção especial para o que está acontecendo agora, mas também para esse segundo momento, esse trabalho de reconstrução da cidade, porque estradas nesse momento completamente danificadas. E aí o relato da prefeita, pontes que estão submersas e muitas pontes destruídas, pontes que fazem a ligação de vários municípios do estado do Acre. Pedro, quer alguma informação para a gente encerrar? Apenas para dizer aqui, olhando o boletim atualizado da Secretaria da Defesa Civil lá do Acre, a gente tem hoje uma cheia que atingiu 16 metros e 45 centímetros. Então, o nível desse rio, vocês imaginem, está a 16 metros e 45 centímetros. E mais de 14.400 pessoas fora das suas casas. Estamos falando de gente desabrigada e desalojada. Aqueles que foram para abrigos municipais ou para casas de parentes, para outros locais, para poder se refugiar dessa chuva que está castigando o Acre e que nos próximos dias pode ter ainda uma piora. Carol? E vem mais água por aí, previsão de temporal hoje lá no estado. Pedro, obrigado pelas informações. Valeu. Aliás, Pedro, já fica por aqui? Vamos falar de Lesa. Então, tá gostando da programação do nosso canal? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal, compartilhe para que amigos tenham mais acesso às informações. E não esqueça, hein? Temos uma playlist de cursos gratuitos aí para te profissionalizar tanto na sua carreira profissional como na sua carreira nas mídias sociais, tá? Então aproveite, estude e até a próxima.